Todo mundo quer ser carbono neutro, mas é possível atingir esse objetivo? Como podemos conseguir sermos carbono neutro? Como chegar lá? É preciso ter um plano de gestão de carbono, um plano de gestão corporativa de carbono, um plano de gestão climática, o nome que se dê. Temos que ter um plano, sem o qual não é possível atingir esse propósito. Se ligue aí que o assunto é quente. Vamos lá. Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono, membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, com participação nas conferências das partes da ONU sobre mudanças climáticas, as COPs. Bem, estamos aqui, tratando desse assunto bem importante, da neutralidade de carbono, sermos carbono zero. Vários assuntos afins, estão conectados com essa temática. E você sabe, que eu sempre trago aqui, conteúdos afeitos às mudanças climáticas, gestão de carbono, mercado de carbono e os projetos de crédito de carbono, esse espaço imenso, de atuação profissional que você aí, colega, pode desempenhar. E o meu objetivo sempre aqui é repercutir esses assuntos, para que a gente possa, te ajudar, te auxiliar a trilhar esse caminho, para que você possa então exercer essa tua atividade profissional, sua atividade, de profissional na área de mudanças climáticas, de projetos de crédito de carbono, enfim, todo esse contexto que você possa então desempenhar suas funções de forma bastante competente. Bom, falando então do plano de gestão de carbono, esse nome, ele tem algumas variantes, como eu disse, mas basicamente é um plano traçado para que nós atinjamos, essa neutralidade em carbono e também tenhamos, uma boa gestão sobre as nossas emissões. E tudo começa, o ponto inicial começa em medir, Evidentemente, antes de mensurar, de inventariar os nossos gases de efeito estufa, eu tenho que fazer, a concepção deste plano de gestão de carbono. Eu tenho que concebê-lo, eu tenho que delineá-lo, tenho que desenhá-lo. Quem vai participar, quais são os atores, quais são os contextos, quais serão os objetivos, metas alcançáveis, entregáveis, todos os recursos necessários, enfim, nós vamos precisar então delinear esse plano de gestão de carbono. Em seguida, nós vamos elaborar o nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa. Medir as nossas emissões é muito importante. Nós precisamos medir as nossas emissões na nossa casa, enquanto indivíduos e família, nas nossas atividades profissionais, na nossa escola, na nossa atividade de lazer, nossa atividade profissional, enfim, todos os contextos. Nós precisamos lançar mão, de todos esses expedientes em todos os âmbitos que nós atuamos. Portanto, nós temos aí um desafio grande, que é contabilizar as nossas emissões. Primeiro passo, medir. Eu vou medir o escopo 1, o escopo 2, o escopo 3 das nossas emissões. Escopo 1 são as emissões diretas, todas aquelas que estão relacionadas à combustão, veículos, uso de gás de cozinha, o nosso uso de outras fontes energéticas na nossa casa, e assim por diante. E nas organizações também, nós temos aí várias fontes de emissão que precisam ser identificadas, do escopo 1, combustão estacionária, combustão móvel, resíduos, efluentes, emissões fugitivas, refrigeração de ar-condicionado, extintores, e assim por diante. Temos um elenco grande de atividades agropecuárias, atividades industriais e assim por diante. Depois disso, que nós contabilizamos, nós vamos identificar as fontes, nós vamos contabilizar, fazer os cálculos, existem procedimentos de cálculo para isso, nós vamos estabelecer metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. 5% ao ano, 10% ao ano. Nós vamos estabelecer metas que sejam alcançáveis, metas que sejam possíveis. Como é possível reduzir as nossas emissões na nossa organização, na nossa casa, enfim, nos nossos diferentes âmbitos de atuação, da nossa vida. Então, precisamos reduzir as nossas emissões. Comece com uma meta palpável, todo dia, todo ano, contabilizando as emissões e buscando reduzir de forma concreta. Isso contribui com a causa climática. Depois, nós vamos, o terceiro passo seria reduzir, estabelecer metas e depois reduzir as nossas emissões. E depois aquilo que nós não conseguimos reduzir, nós vamos
compensar, traçar estratégias de compensação das nossas emissões, aquelas emissões residuais que nós não conseguimos reduzir. Aliás, não tem como reduzir 100% das nossas emissões. Hoje ainda não existe tecnologia nem formas, né, possíveis de fazer isso. Então, nós teremos emissões, né, de diferentes âmbitos, aí, né, os combustíveis, né, no nosso resíduo, as nossas atividades no dia a dia. O ser humano, por natureza, é um emissor de gás de efeito estufa. Vamos compensar. Vamos apoiar projetos, existem hoje boas plataformas, eventualmente comprar créditos de carbono, apoiar projetos de ONGs, iniciativas científicas, iniciativas em diferentes, né, esferas. Vamos compensar as nossas emissões, vamos participar disso. Vamos comprar produtos, né, também menos intensos em carbono, vamos, né, desenvolver ações nesse sentido. E vamos continuamente reavaliar as nossas estratégias desse plano de gestão climática, plano de gestão de carbono. Continuamente reavaliar, fazer o nosso inventário continuamente, né? Fazer propostas de redução além das nossas metas, estabelecer novas metas, reavaliar, fazer feedbacks, né? E reduzir as nossas emissões continuamente. Depois, né, podemos desenvolver eventualmente alguns projetos, apoiar projetos. Se for uma empresa, nós podemos desenvolver projetos de crédito de carbono, né? Podemos desenvolver projetos para compensação de emissões, né, dentro da própria organização, os insetting ou até mesmo os offsets, né, offsetting, né, fora do nosso contexto, eventualmente até para a venda desses créditos de carbono no mercado. Então, esse basicamente é o contexto, é uma roda, né, que gira uma série de atividades, né? Isso não é linear, isso pode ser, né, pode ter retrocessos, pode ter, né, retroalimentação, mas enfim, nós temos que ter um plano e esse plano precisa ser cumprido, precisa ser bem desenvolvido, bem delineado, evolutivamente construído, né, e colocado em prática. Muito bem. Então, nesse contexto aí, nós temos o nosso plano de gestão de carbono, o plano de gestão climática, com, em primeiro lugar, o nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa. Vamos inventariar o escopo 1, 2 e 3. Começamos pelo 1 e o 2, que são, né, bastante importantes. O 3 vamos fazendo evolutivamente. Muitas vezes a empresa, a organização quer fazer tudo, né, e não faz nada bem feito. Então é importante fazer, né, o nosso inventário de uma maneira bastante cuidadosa, bastante orientada para as normas, né? Existem as normas 14064 partes 1, 2 e 3, né? E também temos outros instrumentos, outros elementos aí do Programa Brasileiro de Gases de Efeito Estufa. Reduzir as nossas emissões, como dissemos, muito importante. Somente inventariar, diagnosticar não quer dizer muito. Claro, é importante, mas não é essencial. O essencial mesmo é reduzir, promover reduções concretas, observáveis, mensuráveis, né? Nós precisamos reduzir as nossas emissões. E aquilo que nós não conseguimos, as nossas emissões residuais, fazer, né, o uso da compensação de forma bastante, né, evidente, de forma bastante concreta e usando aí aquele expediente sempre que eu, né, uso aqui nas nossas falas em relação ao mercado de crédito de carbono. Termos práticas que sejam, né, tenham integridade, isso é bastante importante. Integridade é fundamental na compensação. Muito bem, então temos essas estratégias aí no nosso plano de gestão climática. E nós podemos então fazer a nossa neutralização, né, reduzindo as nossas emissões ao máximo, fazendo eventualmente remoções, né, incentivando, aumentando, melhorando, né, incrementando as remoções, ou nas nossas propriedades, nossa casa, em algum lugar, ou até mesmo fora do nosso contexto, né, da nossa alçada, dos nossos limites, né, geográficos e organizacionais. E depois fazer a compensação, como dissemos, né? Existem várias formas de compensação. Uma das melhores formas de promover a remoção é realmente o reflorestamento, o plantio de árvores. Mas isso precisa ser feito de forma técnica, correta. Muitas vezes a pessoa me pergunta, professor, quantas toneladas tem, né, uma árvore? Depende da árvore. E quanto vai estocar, quanto vai remover? Depende do local, da espécie, de como foi plantado. Então não é uma coisa para amadores, precisa ser feita por profissionais, ok? Bom, eu sempre destaco aqui, né, que no meu perfil eu te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono. Esse é o nosso propósito, começando do absoluto zero. É isso que nós estamos, né, aqui cotidianamente reforçando e dando ênfase, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, realmente deixa aqui o seu like, compartilhe com todo mundo, né? E não se esqueça que sempre estamos aqui para trazer assuntos, matérias de interesse no mercado de carbono, nos projetos de carbono, nas mudanças climáticas. Deixo aqui meu grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.